Os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e dos Transportes, Renan Filho, se reuniram hoje para apresentar o regime tributário para incentivo à modernização e à ampliação da estrutura portuária. O evento aconteceu no auditório do Ministério da Fazenda e o Marcelo Dias acompanhou tudo de perto e agora está conosco ao vivo, direto de Brasília, para nos contar como é que isso na prática pode impactar o setor agropecuário. Quantos detalhes aí, como é que vai funcionar esse programa, hein, Marcelo? Boa noite. Boa noite, Petrin. Boa noite a você que nos assiste aqui no RN. Olha, uma excelente notícia aí para a questão de investimento e tecnologia para os portos, aeroportos, ferrovias e também para as hidrovias, que foi comentada aí durante a solenidade da renovação do reporto que aconteceu aí no auditório do Ministério da Fazenda agora à tarde, viu, Petrin? Uma excelente notícia para o agronegócio, porque esses investimentos, de uma certa forma, vão influenciar na questão da exportação dos nossos produtos, como a soja, por exemplo. Citando números aí do próprio setor beneficiado, o ministro dos Transportes, Renan Filho, ele disse que R$1 desonerado viram R$50 na economia, porque o investimento no porto viabiliza também, Petrin, outros investimentos em outros setores aí produtivos. Ele fala que cria condições, por exemplo, aí para os portos do Arco Norte exportarem mais soja e tendo aí mais condições para que os plantadores de soja invistam em área plantada. O ministro dos Transportes disse também que o programa é uma ferramenta aí para enfrentar obstáculos para investir em infraestrutura. Vamos ouvir o que ele disse. No âmbito de ferrovias, o Ministério dos Transportes conseguiu, junto ao CONFAS, aos governadores do Brasil, retirar todo o custo de ICMS também. Isso representa algo em torno de 25%, as duas medidas somadas, em redução de custo de investimento. Isso é muito significativo, facilita o investimento, ajuda o agro e ajuda o escoamento da produção brasileira de maneira geral. Já o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa, ele afirmou que o programa deve custar aí cerca de 2 bilhões, conforme você anunciou na abertura aqui do jornal, por ano, mas em desonerações. Ele ressaltou que esses números ainda estão sendo fechados, mas que os recursos serão bem distribuídos e mais rápidos. Vamos ouvir o que ele disse. De que maneira esses recursos serão aí repassados, então? Olha, primeiro a gente está esperando esse ano mais de 15 bi de investimentos privados e em torno de 1 bi de investimentos públicos, né, que são nas nossas docas e portos delegados. Né, portos públicos, a gente espera investimentos nessa direção. Olha, o ministro da Fazenda, Haddad, não participou da coletiva de imprensa. Ele só fez parte da solenidade, falou da questão aí da reforma tributária também, o quanto esses investimentos vão ajudar no setor, mas não participou da coletiva de imprensa. E quem está aqui no estúdio comigo para a gente repercutir esse assunto na questão de logística e infraestrutura, o nosso convidado é Edeon Vaz Ferreira, que é diretor executivo do Movimento Pro Logística do Mato Grosso. Edeon, seja bem-vindo, obrigado aqui pela sua presença. Na prática, então, o que os dois ministros disseram, a gente avançou nesses últimos anos, até com a renovação de tudo que aconteceu hoje? O reposto, ele foi criado em 2004, ainda no governo, na época no governo do Lula. Inicialmente, ele era voltado só para portos, porque a maioria dos equipamentos que a gente usa em portos são importados. Nós não temos produção nacional. Então foi concedido redução de IPI, de PIS/COFINS, né? De CSLL, e tudo isso aí impulsionou os portos brasileiros. E os portos brasileiros hoje eles estão no nível de qualquer porto do mundo. Na verdade, mais moderno que os portos americanos. E depois foi incorporado também as ferrovias. Então, também o reposto atende às ferrovias. Com esse atendimento às ferrovias, e agora com esse desenvolvimento de vários trechos que estão em construção, isso vem em muito boa hora.
E o ministro Renan Filho, ele colocou um assunto muito importante, que foi o que ele obteve junto ao CONFAS, a isenção do ICMS, né, para os equipamentos, os investimentos que vão ser feitos em ferrovias. Então, somando tudo isso aí, nós vamos ter um impulso muito interessante, tanto em ferrovias quanto nos portos. Ele cita, inclusive, a soja, né, como exemplo, e quanto que isso pode melhorar para o nosso agronegócio brasileiro, que, em termos de, quando se cita em infraestrutura e logística, a gente precisava realmente dar esse salto mesmo, né, Del? Nós precisamos melhorar a nossa logística. Essa logística, ela só vai melhorar com o aumento de ferrovias e com as hidrovias. Então, nós precisamos forte investimento em tudo isso para que a gente possa melhorar a nossa logística do agro. Porque no momento que você reduz o custo do frete, você melhora a rentabilidade do produtor. O Petri tem uma pergunta para você, lá direto do estúdio de São Paulo também. Petri? Pois é, eu quero agradecer ao Edeon, né, que, para quem não sabe, é uma autoridade nesse tema. Temos, inclusive, uma entrevista que fizemos com ele no canal Rural Entrevista. Se você tiver a oportunidade aí de acompanhar, acessando lá o nosso site, canal Rural Entrevista, com o Edeon, falando sobre o investimento do PAC, né, exatamente nessa questão da infraestrutura. E o Edeon passou nessa entrevista um dado que me chamou muito a atenção, de que o Brasil, apesar do tamanho que ele tem, ele perde até para a Argentina em termos de quantidade de ferrovias. Isso é uma vergonha, né, para um país como o nosso que produz tantos alimentos. Agora, Edeon, eu queria te perguntar, são duas coisas diferentes, né? Esses incentivos do governo em relação à tributação e também o investimento do setor privado, né? Como é que você está em termos de esperança desses investimentos do setor privado em infraestrutura no Brasil? Olha, nós já temos atualmente algumas obras que estão em andamento. Nós temos, no caso do Mato Grosso, a Ferronorte, que vai ligar Rondonópolis a Lucas do Rio Verde. Nós temos a FICO, que está sendo construída pela Vale, num sistema de outorga cruzada, que também está em obra. E existem vários pedidos de autorização. O Brasil só tinha um modelo que era o modelo de concessão. Hoje, além da concessão, nós temos a autorização. Então, essas autorizações ferroviárias e vários trechos já foram solicitados ao governo federal. A autorização, ela é 100% obra custeada pelo setor privado, porque ele tem que comprar área, ele tem que construir, ele vai explorar. Acho que até objeto de depois um programa específico só para isso. Mas assim, tem vários obras, vários trechos que estão em vista de ser autorizados. E em termos de concessão, nós temos pouco, porque ainda o governo não está investindo muito em ferrovia, exceção a FIOL e a Transnordestina. Isso a gente perde bastante, né? Como o Petri disse, por exemplo, quando se deixa de investir em ferrovias, a gente perde também velocidade desse produto chegar mais rápido, né? E você acredita que é possível que o Brasil ainda consiga retomar esse investimento? Claro que tecnologia é importante, tudo que foi falado hoje lá de trazer essas tecnologias, como na questão do que é utilizado nos portos também. Mas na questão das ferrovias, ainda há tempo da gente melhorar essas condições? Eu acredito que você tem que dar os passos iniciais, nós não vamos chegar a lugar nenhum, né? Então, acho que tem muitas ações que estão sendo feitas, principalmente nessa questão da autorização ferroviária. O Brasil precisa investir muito em ferrovia, não até pela velocidade, porque até o rodoviário é mais rápido, mas pelo custo, né? Quando você considera base 100 o valor do frete rodoviário, o ferroviário tem condição de ser 70, o hidroviário 40. Então nós temos como melhorar essa nossa logística tendo um custo mais adequado ao transporte dos nossos grãos. Diminuindo aí os custos de produção e, claro, que interligando os pontos principais aí do agronegócio brasileiro. Ô Marcelo, né? Edeon, quero agradecer muito a sua participação. Tem mais alguma pergunta? Uma coisa rápida, que só para não deixar passar batido. O Edeon falou que os portos brasileiros são modernos, mais modernos que em muitos lugares do mundo. Mas por que a gente teve esse congestionamento todo aí, com navios parados por até mais de um mês?
esses navios parados, eles acontecem no mundo inteiro. A diferença é que existe uma programação desses navios que tem que ser cumpridas. Aqueles que são devidamente programados não tem tanto problema. O que tem problema são navios que ficam ao largo aguardando oportunidade de frete. É igual caminhoneiro, né? Então isso acaba trazendo assim um volume grande que você vê, mas quando você olha o line-up que é a relação dos navios que estão acostando, que estão carregando, que estão previstos carregar, você vai ver que o número é bem menor. Perfeito, Marcelo. Muito bem, então quero agradecer a sua participação aqui no nosso estúdio, né? Vamos torcer para que a gente avance cada vez mais essa questão da logística aqui no nosso país. Tecnologia a gente já tem bastante, mas precisamos avançar mais ainda. Falta correr muito mais ainda, né? Temos Obrigado, muito viu? que investir. Muito investimento ainda. Petri, é com você em São Paulo.